Vamos então trabalhar hoje sobre a classificação dos crimes em relação aos crimes materiais, crimes formais e crimes de mera conduta. Você já ouviu falar o que é um crime material, o que é um crime formal, o que é um crime de mera conduta? Esse assunto é muito importante, né? E é interessante que no direito penal nós temos, quando a gente fala da classificação dos crimes, os crimes, pessoal, a classificação pode ser legal ou doutrinária. A classificação dos crimes legal, a classificação legal é o próprio nome atribuído ao crime. Por exemplo, o crime do artigo 121. Qual que é o nome do crime? Homicídio. Essa é a classificação legal. Por quê? Porque é a classificação que já vem da lei, do nosso legislador. O crime do artigo 213, qual que é a classificação legal? Estupro. Então perceba que de um lado nós temos a classificação legal, mas do outro lado nós temos a classificação doutrinária. Classificação doutrinária. E é essa que é importante. Por quê? Porque, vamos lá, o crime de homicídio é material? É formal? É de mera conduta? O crime de estupro é material, formal, de mera conduta? O crime de corrupção é um crime material, formal e de mera... E aí? Então perceba que de um lado nós temos a classificação legal. De outro lado, nós temos a classificação doutrinária, e é essa que nós vamos aprofundar em relação aos crimes materiais, formais e de mera conduta. Beleza? Vamos lá então. Então, no direito penal, nós temos os chamados crimes, crimes materiais, nós também temos os chamados crimes formais, e também nós temos os chamados crimes de mera conduta. Crimes de mera conduta. Professor, me explica, o que é um crime material? Crime material, presta atenção, crime material é aquele crime em que o tipo penal descreve uma conduta e um resultado naturalístico. E para a consumação desse crime, obrigatoriamente tem que acontecer esse resultado naturalístico. Vou repetir para você aprender, presta atenção. Crime material é aquele crime em que o tipo penal, o tipo básico do crime, ele descreve uma conduta e descreve um resultado. Nós temos um resultado naturalístico. E esse crime, ele só irá se consumar, ele só irá se concretizar na vida em concreta se ocorrer o resultado naturalístico. São os crimes materiais, né? Professor, me dá um exemplo, vamos lá. O crime de homicídio. O crime de homicídio, pessoal, é um crime material. Por quê? Porque nós temos a conduta de matar alguém. E esse crime só se consuma quando a pessoa morre. Professor, o que é o resultado naturalístico? Gente, no direito penal, lembre o seguinte, todo crime produz um resultado naturalístico? Não. O que é o resultado naturalístico? É a mudança, pessoal, é a mudança no mundo exterior. É a mudança, você pode ver, você pode tocar, você pode apalpar, você pode ali pegar. Material, vem de matéria. Nem todo crime produz um resultado naturalístico. Lembra que todo crime produz um resultado jurídico. Por quê? Todo crime, pessoal, agride bens jurídicos protegidos pelo direito penal. Ou pelo menos ameaça de risco esses bens jurídicos. Então presta atenção. Todo crime agride algum bem jurídico protegido pelo direito penal. Todo crime. Porque a função do direito penal é proteger os bens mais importantes, os bens jurídicos mais importantes. Então, quando o legislador cria um crime, esse crime inevitavelmente vai o quê? Agredir ou expor a risco bens jurídicos protegidos pelo direito penal. Então, todo crime produz um resultado jurídico. Agora, resultado naturalístico é o resultado natural. É aquele resultado que acontece no mundo concreto. Você pode tocar, você pode pegar, você pode apalpar, você tá vendo. Matéria. Então, os crimes materiais, pessoal, eles também são conhecidos como crime material ou crime causal. Então, presta atenção, crime material ou crime causal é aquele em que o tipo penal prevê uma conduta e um
resultado naturalístico. E para esse crime se consumar, eu preciso do resultado naturalístico. Exemplo, o homicídio. Ué, o crime de homicídio só vai se... o crime de homicídio, ele só se consuma com a morte da pessoa. Então, você tá vendo a pessoa morta, você pode tocar no cadáver, a pessoa tá lá, a matéria tá lá, você pode tocar, você pode ver, você pode apalpar. Isso é crime material. Dá outro exemplo, professor, lesão corporal. O crime de lesão corporal você desfere um soco na cabeça da pessoa, no rosto, na face de uma pessoa. Fica lá. A lesão corporal, você pode ver, você pode tocar. Nós temos um resultado naturalístico. O crime de lesão corporal, o crime de estupro. Então, esses crimes são crimes materiais por quê? Porque a consumação do crime nós temos uma conduta e um resultado naturalístico. E a consumação desses crimes acontecem com o resultado, com a superveniência desse resultado naturalístico, beleza? Então vamos lá, ó. Os crimes materiais nós temos uma conduta, o tipo penal prevê uma conduta, mais um resultado, ó. Resultado naturalístico. Resultado naturalístico. E os crimes materiais, eles só se consumam, eles só se concretizam quando ocorre o quê? Esse resultado naturalístico. Se não acontecer, o crime não foi consumado, né? Beleza? Agora, então crime material pode cair na sua prova. Crime material ou crime o quê? Causal, viu? É a mesma coisa. Crime material ou crime causal. Vamos lá. Agora, o que é o crime chamado crime formal? Pessoal, o crime formal ele é também chamado de crime, pessoal, de consumação antecipada ou resultado cortado, viu? Vamos lá. Os crimes formais, eles são chamados de crimes de consumação antecipada ou resultado cortado. Por quê, professor? Vamos lá. Os crimes formais também, nós temos uma conduta. Nós temos uma conduta. E nós podemos ter também um resultado. Nós podemos ter um resultado. O tipo penal prevê uma conduta, o tipo penal também prevê um resultado. Só que o crime, ele se consuma apenas com a conduta, eu não preciso do resultado. Vou explicar novamente, presta atenção. Crime formal ou crime de consumação antecipada ou resultado cortado são aqueles crimes em que o tipo penal descreve uma conduta e também um resultado naturalístico. Só que aqui você não precisa desse resultado para o crime se consumar. Apenas com a conduta o crime já se consumou. Então aqui, pessoal, eu não preciso desse resultado ocorrer. Não. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo. Vamos imaginar o crime de corrupção passiva. Crime previsto lá no artigo 317 do nosso Código Penal, que é um crime contra a administração pública. Vocês vão estudar essa matéria mais para frente. Então, o crime de corrupção passiva acontece quando o funcionário público, o agente público, em razão da sua função, do seu cargo, ele solicita vantagem devida. Por exemplo, ele solicita vantagem devida. Então, vamos imaginar, o cara é parado numa blitz, o carro dele tudo atrasado, tudo errado, todos os documentos, tudo tá na lasqueira. O negócio tá feio. O carro realmente tá quase caindo no chão. IPVA, tudo atrasado. Aí o que acontece? Vamos imaginar que o funcionário público, o agente público para o sujeito, ele vê que o negócio tá feio, o que ele faz? Ele solicita propina, vantagem devida, em razão do seu cargo, da sua função pública, em razão do seu ofício. Perceba, com essa conduta, vamos lá, com essa conduta de solicitar a vantagem, o crime já se consumou. Ué, professor, não precisa de ele receber esse dinheiro, não? Claro que não, porque lá no artigo 317, nós temos vários verbos, solicitar, receber, aceitar promessa. Então, o crime de corrupção passiva, ele pode ser praticado quando o agente só solicita. Quando ele aceita a promessa, ou quando no final, se ele receber essa promessa. Mas vamos imaginar nesse caso, ele só solicitou essa promessa. Ele solicitou, desculpa, não é promessa. Ele solicitou, na verdade, o recebimento. Ele quer receber essa vantagem. Ele solicitou o quê? Ele pediu para o particular grana para deixar o cara embora, para não fazer nada contra ele. Perceba, nesse caso, pessoal, ele solicitou, ele praticou o crime de corrupção. Mas vamos imaginar que o particular não paga e fala o seguinte: você pode apreender meu carro, pode fazer o que quiser, mas eu não sou corrupto, eu não vou te pagar nada. Perceba, nesse caso, pessoal, o sujeito, ele recebeu,
houve um resultado naturalístico, esse resultado naturalístico ele está previsto no artigo 317. Por quê? Porque o agente público também, se ele recebe esse dinheiro, vamos imaginar que fosse o particular que oferecesse a grana, o dinheiro para ele, e ele recebesse. Perceba, ele praticaria crime. Só que o tipo penal, então, prevê uma conduta e um resultado. Qual que é o resultado? O sujeito receber esse valor, receber essa vantagem devida em razão do seu cargo. Quando ele recebe, nós temos um resultado naturalístico. Só que esse resultado não é o quê? Não é necessário para a consumação do crime de corrupção. Por quê? O crime de corrupção passiva acontece apenas com a conduta. É um crime formal. Por quê? Porque ele não depende do resultado. O tipo penal, presta atenção, o tipo penal do artigo 317, corrupção passiva, ele prevê conduta e prevê um resultado. Só que para esse crime se consumar, eu não preciso do resultado. Apenas com a conduta o crime já se consumou. Entendeu o que é o crime formal? Então, no momento que aquele funcionário pediu, solicitou a grana, a propina, o crime já se consumou. Ah, professor, mesmo se ele não receber, mesmo se não tiver o resultado naturalístico, que é ele receber esse valor, mesmo, o crime acontece com a conduta. Se ele receber, vai ser apenas o exaurimento do crime. O crime foi esgotado, apenas, mas o crime já aconteceu lá atrás. Então, o crime formal é aquele crime em que o tipo penal prevê uma conduta e um resultado naturalístico. Só que, para fins de consumação, para esses crimes formais se consumarem, eu não preciso do resultado. O resultado pode até acontecer, mas eu não preciso dele. Por quê? Apenas com a prática da conduta, o crime já se consumou. Beleza? Ficou claro? O resultado pode acontecer, mas eu não preciso dele. Anteriormente, com a conduta, o crime já se consumou. Por isso que fala crime formal. Por isso que fala crime de consumação antecipada ou de resultado cortado. Por quê? Porque com a conduta o crime já se consumou. Ótimo, vamos lá. Agora, professor, e o que são os chamados crimes de mera conduta? Vou para esse lado para ficar melhor para vocês. Crimes de mera conduta. Crimes de mera conduta são aqueles crimes em que o tipo penal... Pessoal, aliás, só uma observação, os crimes de mera conduta também eles são chamados de crimes de simples atividade. Vou repetir, crimes de mera conduta são chamados de crimes de simples atividade. Professor, o que são crimes de mera conduta? São aqueles em que o tipo penal descreve apenas uma conduta. No próprio tipo penal, nós não temos a descrição de um resultado naturalístico. Não, o tipo penal se limita a descrever apenas uma conduta. Exemplo. Vamos lá. Então aqui, pessoal, nós temos apenas uma conduta. Apenas uma conduta só. Presta atenção, o tipo penal não descreve um resultado naturalístico. Ele descreve apenas uma conduta. E com a prática dessa conduta, o crime já se consumou. Nós não temos, pessoal, a superveniência de um resultado naturalístico. Ou seja, um resultado que eu possa ver, que eu possa tocar, que eu possa sentir, que eu possa palpar, um resultado material. Nós não temos resultado. Não temos. Por isso que fala crimes de mera conduta. Ou seja, com a mera conduta, o crime já se consumou. Não tem a ocorrência do resultado naturalístico. Exemplo, o crime de ato obsceno. O crime de ato obsceno, exemplo, aquela pessoa que sai no meio da rua pelada, por exemplo. Vamos lá, a pessoa no meio da rua sai pelada, sem roupa, no meio da rua. Perceba, qual que é o resultado naturalístico? No mundo exterior, vamos lá, na cidade, no bairro onde a pessoa está lá pelada. Qual que é a mudança que você pode ver em relação às pessoas? O que aconteceu? Cadê? A pessoa está pelada. Não tem nenhum resultado naturalístico. Apenas com a conduta de se despir, de sair, por exemplo, na rua, ficou pelado, ficou sem roupa, por exemplo, é um crime de mera conduta. Com apenas essa conduta, o crime já se consumou. Vou dar outro exemplo para vocês. Imagine que você está na casa do seu amigo, assistindo um jogo de futebol, você está lá no churrasco, você está fazendo alguma coisa. Aí, em determinado momento, vocês discutem sobre alguma situação, sobre o jogo, e o cara falou assim, sai da minha casa agora, não quero que você mais aqui não, tô bravo com você. Aí você fala, não sai, você permanece lá de forma clandestina, ou seja, sem autorização, sem o consentimento do morador. Seu amigo, você não vai sair daqui não? Fala, não vou. Nesse momento que você falou, não vou sair da sua casa, você praticou o crime de quê? Invasão de domicílio. Ué, professor, eu achava que invasão de domicílio era só quando eu entrava sem a permissão.
Também, invasão do domicílio, quando você entra na residência de uma pessoa sem a permissão, mas às vezes você já entrou com a permissão da pessoa e você permanece lá sem a permissão dela. Ela não quer mais, você continua lá. Também é crime de invasão do domicílio. Por quê? Porque você está na casa da pessoa, na residência, invadindo sem a permissão dela mais. Então perceba que o crime de invasão domiciliar, o crime de invasão de domicílio, é um crime de mera conduta apenas. Naquela situação que ele falou o seguinte, sai da minha casa. Você falou, não vou sair. Naquele momento, tem algum resultado? Você está vendo algum resultado? Algum resultado concreto? Não. Apenas você falou, não vou sair. É um crime de mera conduta, ou seja, apenas com essa conduta, o crime já se consumou. No momento que você falou assim, não vou sair, pronto, acabou. Você já praticou o crime. Por quê? Porque você já está permanecendo na residência, na casa daquela pessoa, sem a autorização dela. Ficou claro isso? Ficou claro para vocês? Então perceba que no direito penal, né, nós temos os chamados crimes materiais, que o tipo penal prevê uma conduta e um resultado, o tipo penal descreve uma conduta e um resultado. E o crime só se consuma se tiver o resultado naturalístico. Nós temos os crimes formais, que são aqueles em que o tipo penal descreve uma conduta e um resultado naturalístico, só que esses crimes acontecem já antes, só com a conduta. Por isso que fala crime de resultado cortado ou de consumação antecipada. Apenas com a conduta pode acontecer o resultado? Pode, mas não precisa. Não precisa. Por quê? Com apenas a conduta o crime já se consumou. E finalmente, crimes de mera conduta, né, ou de simples atividade, são aqueles crimes em que o tipo penal descreve apenas uma conduta. O tipo penal não prevê, não descreve nenhum resultado naturalístico, apenas uma conduta. E com a simples atividade, ou seja, com a mera conduta, o fato dele praticar a conduta, o crime já se consumou. Ou seja, nesses crimes, eles se consumam apenas com a mera conduta do agente. Praticou a conduta, o crime já se consumou. Nós não temos a previsão de um resultado naturalístico. Entenderam a diferença? Legal, né? Agora, não confunda, pessoal, não confunda esses crimes com os crimes comuns, né? Ou com os crimes próprios, ou os crimes de mão própria, né? Lembra, pessoal? Vamos só relembrar? O que é crime comum? Crime comum, pessoal, é aquele crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, viu? Crime comum. Homicídio, furto, roubo, latrocínio, são crimes. A maioria dos crimes, grande parte dos crimes são crimes que podem ser praticados por qualquer pessoa. São chamados crimes comuns, né? Agora, o que são crimes próprios? Crimes próprios são aqueles crimes que só podem ser praticados por pessoas específicas, por determinadas pessoas que têm uma condição especial, uma condição específica determinada em lei. O agente, ele deve ter uma qualidade especial prevista em lei, então não é qualquer pessoa. Vamos lá, o crime de infanticídio. O crime de infanticídio é aquele crime praticado, artigo 123 do Código Penal, é aquela situação que a mãe mata o seu próprio filho sob a influência do estado puerperal durante ou logo após o parto. Então a mãe que mata o seu próprio filho sob a influência do estado puerperal durante ou logo após o parto, pratica o crime de qual crime? Infanticídio. Professor, é qualquer pessoa que pode praticar esse crime? Não, não é um crime comum, é um crime próprio, pois somente a mãe pode praticar esse crime. Professor, mas cabe participação em coautoria? Cabe participação em coautoria. Por que cabe participação em coautoria? Participação, vamos lá, participação. O pai dessa criança, desse bebê, que é casado, obviamente, vamos lá, ele é casado ou vive, enfim, união estável, não importa. Ele é o pai dessa criança. Ele vive junto com a mãe. Ele não pode incentivar, ele não pode estimular, ele não pode induzir, instigar a mãe a matar essa criança. Então perceba, se ele ajudar na participação, ele induz, ele instiga a mãe a matar ela matar o próprio filho dela, o recém-nascido ou nascente. Nesse caso, ele também vai responder para infanticídio em concurso de pessoas, na modalidade participação. Ele participou. Ou ele pode ser até coautor. Por que ele pode ser coautor junto com ela? Ele pode, juntamente com ela, ajudar ela no momento dos atos executórios. Ali, na hora de matar a criança, ele pode, por exemplo, ali, ajudar matar. Ele pode, por exemplo, segurar a criança, segurar o bebê que acabou de nascer e a mãe vai lá e mata a criança. Então cabe coautoria, ele é coautor junto com ela. Eles são coautores do infanticídio. Então, crime comum é aquele crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Crime próprio é aquele crime que só pode ser praticado por pessoa que tem uma qualidade especial, uma qualidade específica determinada por lei. Por exemplo, o infanticídio, é só a mãe que pode praticar, mas cabe
Cabe concurso de pessoas, cabe a coautoria e a participação. Agora, crime de mão própria, já ouviu falar? Crime de mão própria é aquele crime que só pode ser praticado por pessoa expressamente descrito no Código Penal. Presta atenção, crime de mão própria é aquele crime que só pode ser praticado por pessoa expressamente descrito no Código Penal de forma direta. Não tem como nenhuma pessoa praticar no lugar dela. Como assim, professor? Vamos lá. O crime de falso testemunho. Professor, mas aqui também, da mesma forma que um crime próprio, só pode ser praticado por pessoas específicas. Sim, só que aqui a pessoa ela é descrita no Código Penal e aqui ninguém pode praticar no lugar dela. Vou dar um exemplo para vocês. Pra vocês entenderem, o crime de corrupção, quem só pratica corrupção passiva é funcionário público, não é? Mas um funcionário público ele não pode pedir para uma pessoa ir lá e pedir o dinheiro, a grana, a propina? Pode. Então, é um crime, pessoal, é um crime próprio. Por quê? Porque uma pessoa pode ir lá praticar no lugar dele. Crime de mão própria, não. No crime de mão própria, ninguém pode praticar no lugar dele. É só ele que pode praticar a conduta criminosa. Então, o crime de mão própria é aquele crime em que, presta atenção, é aquele crime em que só pode praticar esse crime aquela pessoa que está descrita, expressamente descrita no tipo penal, e somente ela pode praticar o crime de forma direta. Só ela, não tem como. Por exemplo, o crime de falso testemunho. Vamos imaginar que você presenciou um crime, e aí você vai depor, você vai ser ouvido, na verdade, você vai ser ouvido na delegacia ou perante a autoridade, judiciário, juiz. Não tem como, pessoal, não tem como uma pessoa praticar esse crime no seu lugar. Não, por quê? Porque esse crime é só você que vai estar lá. Se você mentir, falso testemunho. Professor, mas esse crime não cabe participação? Participação cabe. Por quê? Vou dar um exemplo. O advogado não pode induzir ou instigar essa testemunha a mentir? Por exemplo, o advogado ou alguém da família, por exemplo, ou alguma outra pessoa? Pode. Então, nos crimes de mão própria, cabe participação. Por quê? Porque você pode ajudar moralmente, você pode colaborar no crime, mas não cabe coautoria. Olha só, nos crimes de mão própria não cabe coautoria. Por que não cabe coautoria? Porque não tem como a pessoa... Não tem como, pessoal, a possibilidade de eu ir lá e mentir no lugar da pessoa. É só ela que vai lá, ela que foi testemunha do crime. Então, nesse caso, não cabe coautoria, só cabe o quê? Participação. Então, vamos lá. Crime comum é aquele crime que só pode ser praticado por qualquer pessoa. Furto, roubo, homicídio, etc. A maioria dos crimes. Crime próprio é aquele crime que só pode ser praticado por pessoas que têm qualidades especiais, pessoas determinadas. Por exemplo, o crime de corrupção passiva. Mas cabe coautoria e cabe participação. Agora, crime de mão própria é aquele crime que só pode ser praticado por pessoas que estão descritas expressamente no tipo penal e somente as pessoas podem praticar a conduta de forma direta. Não tem como ninguém no lugar delas praticar essa conduta de forma direta. É só ela. Esses crimes cabem participação? Cabe, tem como você participar no crime, mas não tem como você ir no lugar da pessoa e praticar essa conduta. É só ela. É só ela, por isso que são crimes de mão própria. Entenderam, pessoal? Beleza? Olha só, e a última observação importante da nossa aula. Você já ouviu falar, vamos aqui uma observação, do chamado crime impossível? Isso mesmo, crime impossível. Previsto lá no artigo 17 do Código Penal. Crime impossível. Artigo 17 do Código Penal. Observação importante. Professor, o que é um crime impossível? Pessoal, crime impossível, lá no artigo 17 do Código Penal, fala que a tentativa, ela não é punível. Não é punível, ou seja, a pessoa não vai responder por nada. Quando? Por ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto, o crime, pessoal, era impossível dele se consumar-se. Não tinha como. Professor, então vamos lá. O crime impossível, então, acontece quando nós temos duas situações, ó. Ineficácia... Vamos lá, o crime impossível acontece... Ó, nós temos a ineficácia absoluta do meio ou a impropriedade absoluta do objeto. Como assim, professor? O que é ineficácia absoluta do meio? Presta atenção. Ineficácia absoluta do meio quer dizer o quê? Que o meio utilizado para praticar o crime é absolutamente ineficaz. Então presta atenção aqui, ó, vou repetir. O meio utilizado, o meio empregado para praticar o crime
é absolutamente ineficaz. Ou seja, aquele meio não tem como você praticar o crime. Exemplo, o sujeito pega uma arma de brinquedo achando que é uma arma verdadeira, uma arma de fogo. Aí ele vai lá para matar a pessoa, agora eu vou te matar. Encontra o desafio dele, não sai nada. Não sai nada, arma de brinquedo. Vamos lá, professor, ele não vai responder por tentativa de homicídio? Como que ele vai responder por tentativa se era impossível de um homicídio acontecer com esse ato de execução? Não tinha como. Como que ele ia matar a pessoa com essa arma de brinquedo? Não ia sair nada. Nada. Então perceba, isso é o quê? Crime impossível, a pessoa não vai responder por nada. É claro que no máximo ela pode responder em relação à ameaça. Ele ameaçou a pessoa, por exemplo. Mas eu estou falando no caso de homicídio. No caso de homicídio, o crime é impossível. É impossível, crime impossível. Então é aquele crime que, como a gente utilizou de um meio absolutamente ineficaz, não tem como. Professor, mas se o cara utilizar uma arma de fogo? Uma arma de fogo, por exemplo, que o cara foi atirar, por exemplo, foi disparar, só que ela travou, ela falhou. Deu uma falha, mas ela estava funcionando. Aí, pessoal, ele vai responder por tentativa de homicídio. Se ele atirou para matar a pessoa e a arma falhou, se a perícia constatar depois, aprendendo aquela arma, constatar que houve uma falha, mas aquela arma era apta, ela estava funcionando, ela podia sim matar aquela pessoa, houve aquele erro, perceba, o crime só não aconteceu por circunstâncias alheias à vontade do agente, ou seja, o crime só não aconteceu por quê? Porque a arma falhou. Aí, pessoal, o cara vai responder por tentativa. Agora, se a perícia constatar que aquela arma não funcionava mais, não era capaz de agredir ninguém mais em relação ao sujeito atirar na pessoa, aí, pessoal, o meio utilizado, que era a arma de fogo, se ela estava estragada, não funcionava mais, era absolutamente ineficaz. Eu não posso responder por tentativa de homicídio. Por quê? Porque era impossível matar aquela pessoa. Eu não posso responder por tentar algo que eu jamais conseguiria, não tem como. É igual um jogador de futebol fazer um gol depois que ele está em impedimento. Mesmo que ele faça o gol, ele meta a bola para dentro das redes, se ele já estava em impedimento, não vai adiantar de nada. Mesma forma aqui. Fiz essa analogia para você entender. Então, mesmo que o sujeito utilizou uma arma de fogo, mas ela já estava quebrada, não estava funcionando, por exemplo, o meio é absolutamente ineficaz. Se falou que a arma deu uma trava, deu uma falha, mas se a perícia constatar que ela estava funcionando, por exemplo, aí o meio era relativamente ineficaz. Relativamente, mas podia funcionar. Então, nesse caso, o agente vai responder por tentativa de homicídio. Mas se descobrir que o meio utilizado pelo agente era totalmente, absolutamente ineficaz, não há crime. Por quê? Crime impossível, beleza? Mas o crime impossível também ele pode acontecer quando nós temos a impropriedade absoluta do objeto. Professor, o que é esse objeto? Objeto, pessoal, no direito penal é a pessoa... objeto no direito penal é a pessoa ou coisa, viu? Ou coisa. Que é atingido pela conduta criminosa. Então presta atenção, no direito penal, objeto é uma pessoa ou uma coisa sobre qual recai a conduta criminosa. Então quando você pratica um crime, esse crime ele vai recair, ele vai incidir, ele vai vir sobre uma pessoa ou sobre uma coisa. E aí, se esse objeto, que é a pessoa ou coisa, for absolutamente, presta atenção, absolutamente impróprio, nós também não vamos ter crime, sobre o argumento de crime impossível. Não tem crime, o fato é atípico. A tipicidade do crime será excluída, viu? A natureza jurídica do crime impossível é causa de exclusão da tipicidade. Por quê? Porque o fato praticado não se enquadra em nenhum tipo penal. Por exemplo, vamos lá. Vamos imaginar que você, a mulher, sei lá, ela ficou sabendo que o marido traiu ela. O namorado traiu ela, por exemplo, enfim. E ela ficou doida, ficou grilada, ficou indignada. Aí ela foi lá matar o cara. Aí no dia que ela foi lá matar o cara, alguns minutos antes, deu uma parada cardíaca e esse cara tava morto lá no sofá. Tava deitado lá no sofá morto. Mas ela chegou lá e achou que ele tava o quê? Dormindo. Ela chegou lá e atirou nele. Ela achou que matou, foi embora. Perceba, tem como... Vamos lá. O meio utilizado por ela era eficaz, não era? O meio utilizado, a arma de fogo, a arma estava funcionando, atirou. Beleza. Mas o objeto, nesse caso, nesse exemplo, era a pessoa, era absolutamente impróprio. Ou seja, não tem como você praticar um crime contra esse objeto, essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, nesse caso, nem existia mais, já estava morta. Essa pessoa já estava morta. Então perceba, como que eu posso tentar matar o morto? Eu só posso tentar matar alguém que está vivo. Se a pessoa já está... Ah, professor, mas ela queria. Pessoal, ela queria, mas era impossível ela tentar matar alguém que já estava morto. Por quê? Porque o objeto, nesse caso, a pessoa, era absolutamente o quê?
impróprio. Ou vamos imaginar uma pessoa que entra numa casa, por exemplo, uma casa para furtar algum objeto lá dentro, mas chega nessa casa, os moradores já tinham se mudado, já tinham tirado tudo da casa. Tem como ele furtar algo que não existe? Dentro da casa não tinha mais nada. Não existia o que? A coisa, não existia o objeto, não existia o bem. Então, é impossível você tentar furtar algo que não existe. Que não existe. Então, em relação ao crime de furto, o crime é impossível. Por quê? Porque a pessoa ou a coisa, que são os objetos, eles são absolutamente impróprios. Isso é crime impossível. Então, segundo o artigo 17 do Código Penal, não se pune a tentativa, ou seja, não se pune, não é aplicada a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por impropriedade absoluta do objeto, esse crime era impossível de se consumar. Ou seja, mesmo você querendo, mesmo você desejando praticar o crime, o meio era absolutamente ineficaz ou o objeto era absolutamente impróprio. Não tinha como você praticar aquele crime. Por isso, o fato é atípico, ou seja, você não vai responder por crime nenhum, beleza? Eu espero que essa aula tenha ficado clara para você e até a próxima aula.